Capítulo 3º. Das penalidades aplicáveis aos magistrados. Artigo 109. Aplicam-se aos procedimentos disciplinares contra magistrado as normas do presente regimento interno e do regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça, no que couber, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça e, subsidiariamente, e desde que não conflitem com o Estatuto da Magistratura, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar das leis nº 8.112/90 e nº 9.784/99. Artigo 109. São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Censura. Inciso 3º. Remoção compulsória. Inciso 4º. Disponibilidade. Inciso 5º. Aposentadoria compulsória. Inciso 6º. Demissão. Parágrafo único. Os deveres do magistrado são os previstos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº TRE-acento-circunflexo S5/79, no Código de Processo Civil, nas demais leis vigentes, e no Código de Ética da Magistratura. Artigo 110. O magistrado negligente, no cumprimento dos deveres do cargo, está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, caso a infração não justificar punição mais grave. Artigo 111. O magistrado de qualquer grau poderá ser removido compulsoriamente, por interesse público, do órgão em que atua para outro, inclusive em caso de reiterado atraso nos julgamentos ou baixa produtividade, se a falta não importar em sancionamento mais grave, ou quando incompatibilizado para o exercício funcional na vara ou comarca onde esteja lotado. Parágrafo 1º. Em caso de remoção compulsória, não havendo vaga, o magistrado ficará em disponibilidade até a sua designação para nova comarca ou vara, de acordo com o critério de conveniência do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Na remoção compulsória para entrância inferior, o magistrado conservará sua categoria e os subsídios correspondentes. Artigo 112. O magistrado será posto em disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória. Artigo 113. O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço, quando: Inciso 1º. Mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres. Inciso 2º. Proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Inciso 3º. Demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou apresentar comportamento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Artigo 113. Aprover-se-á, imediatamente a vaga aberta por aposentadoria ou disponibilidade compulsórias. O magistrado posto em disponibilidade será classificado em quadro especial. No caso de remoção compulsória, o magistrado aguardará, sem exercício, a sua designação para nova comarca ou vara, de acordo com o critério de conveniência do Tribunal de Justiça. Seção 1ª. Da prescrição das faltas funcionais. Artigo 114. O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de 5 anos, contado a partir da data em que o corregedor-geral, no caso de magistrado de primeiro grau, ou presidente, na hipótese de desembargador, tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do órgão especial, que determina a instauração do processo administrativo disciplinar.
Parágrafo 2º. O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr nos termos do parágrafo 7º do artigo 118, alínea c, deste regimento, a partir do 14º dia após a instauração do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, prevista no parágrafo 7º do artigo 118, alínea c, deste regimento, não impede o início da contagem do prazo prescricional, de que trata o parágrafo anterior.